todos com a paz do Senhor. Amém. Obrigado pela sua recepção, pode tomar assento. Quero agradecer a Deus por chegar aqui, nessa casa de oração, para nós adorarmos ao Senhor no quarto dia do encontro SEMAV, nesta abençoada igreja presidida pelo pastor João Batista. Deus abençoe ele, sua família, também ao pastor Alisson, que é o organizador deste trabalho, aos líderes e também aos meus colegas de ministério que estão aqui à minha retaguarda nesta oportunidade. Revendo alguns amigos, Deus abençoe a todos, e agradecer a Deus por essa linda igreja que está aqui calorosa e fervorosa para ouvir Deus falar. Essa é uma noite ímpar para nós, e eu tenho certeza que nós sairemos daqui melhores do que chegamos. Quantos acreditam nisso? Diga amém. Amém. Se você puder, levante as suas duas mãos assim, livre de tudo, levante as duas mãos bem alto e diga: Deus. Mas diga alto: Deus, eu estou disposto a receber tudo quanto o Senhor me mandar. Abra a tua Bíblia comigo. Livro do Gênesis, capítulo de número 25, irmãos, e o versículo de número 21. Gênesis, o capítulo de número 25 e o versículo de número 21. Eu estava orando a Deus sobre o que ia falar, e na hora do ofertório o pastor falou sobre Jacó, e eu entendi que Deus queria continuar esse assunto conosco, e eu quero refletir com vocês aqui por algum tempo naquilo que Deus trouxe ao meu coração. Gênesis 25 e o versículo de número 21. Quem achou o texto sagrado, diga amém. Amém. Acredito que deve ter alguma transparência aqui, né, Data Show? Quem não trouxe Bíblia acompanha aqui, mas é bom que traga, viu? Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Repita comigo, diga: Esaú. Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Repita comigo, Jacó. Jacó. Tinha Isaac 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaac, que tinha gosto pela caça, amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e então se levantou, e assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém. Se você puder, repita comigo e vire para a pessoa que está do seu lado, pergunte para ele: você é um agarrador de calcanhar ou geração da promessa? Pergunte para ele. Mas pergunte olhando para ele. Diga: você é um agarrador de calcanhar ou geração da promessa? Olhe para cá. Existe um poeta, acredito que depois de Camões, um dos mais conhecidos e respeitados. O nome dele é Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa, ele utiliza um recurso na literatura que nós chamamos de heteronômio. Pastor, o que é isso? Heteronômio é você dar nome a figuras ou linguagens e dar
vida a personagens fictícios. Fernando Pessoa, quando compunha poesias, algumas delas ele não colocava o seu nome, ele colocava o nome de alguns compositores, como Ricardo Reis, entre outros compositores. Quem sabe de literatura sabe do que eu estou falando. Eu não tenho a mesma façanha que Fernando Pessoa teve de dar nome a personagens fictícios. Mas eu não posso mentir a vocês que o pastor Gilmar, que veio aqui hoje pregar nesta abençoada igreja, eu tenho dentro de mim algumas pessoas e eu vim fazer algumas revelações aqui a vocês essa noite. O pastor Gilmar que está aqui hoje, aqui dentro de mim eu tenho algumas pessoas e eu preciso revelar. Não é heteronômios, mas eles estão aqui dentro de mim. Aqui dentro de mim eu tenho o covarde e o corajoso. Eu tenho o fleumático e o colérico, o melancólico e o sanguíneo. Eu tenho o mentiroso e o verdadeiro. Eu tenho o alegre e o triste. Tenho aquele que é espiritual, que inclusive está pregando para vocês, pastor, gosta de Deus, ama a Bíblia e que está envolvido com os mistérios espirituais. Mas eu também tenho aqui dentro de mim o carnal, profano e tendencioso a toda miséria. Alguém de repente pode estar se assustando, dizendo: mas pastor, aí dentro de você tem todo esse tipo de gente. Não se assuste, porque o mesmo tanto de gente que tem aqui dentro de mim, tem aí dentro de você. Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me fará escapar do corpo desta morte? Quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui uma família de patriarcas. Isaac casou-se com Rebeca, e me parece que o mal que alcançou Sara também alcançou Rebeca. Este mal é o mal da esterilidade. Era uma promessa de Deus para as gerações, e por ser uma promessa de Deus para as gerações, o mal que alcança a Sara alcança a Rebeca, e Rebeca tem um problema de esterilidade, porque tem dois tipos de esterilidade na Bíblia: aquela da qual a mulher é impossibilitada de gerar por um problema do seu próprio físico, e aquela da qual Deus cerrou-lhe a madre. No caso aqui, Rebeca pode gerar, mas Deus cerrou-lhe a madre, até um dia que Deus lembra-se de Rebeca, e quando Deus lembra-se de Rebeca, ela gera, e aí está grávida, seu ventre começa a desenvolver, a sua barriga cresce, e ela sente que seu ventre começa a sacudir fora do normal. É possível que ela deva ter perguntado a algumas mulheres que já haviam passado pelo mesmo processo da maternidade. Ela percebeu que a sua maternidade era uma maternidade atípica das outras. Ela tinha um ventre que balançava e ela se incomodou. Como demorou gerar, ela vai até o Senhor e diz para o Senhor: Senhor, meu ventre balança muito, o que é que está acontecendo comigo? E o Senhor diz para Rebeca: Rebeca, seu ventre balança demais, porque você está gerando duas nações. Você está gerando dois meninos. Uma nação é menor e a outra é maior. E essas duas nações, elas estão em conflitos, porque o menor, ele virá a ser maior do que o primogênito. E havia uma guerra. E aí quando Deus fala para Rebeca que ela está gerando duas nações, eu quero entender com vocês aqui nessa oportunidade que uma nação diverge da outra. Por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, e se um homem passar aqui vestindo saia, no mínimo nós vamos achar estranho, porque não é cultural do Brasil. Mas se nós formos a outros países, como a Escócia, outros lugares, é natural, porque é uma questão cultural. O que Deus estava falando para Rebeca? Rebeca, você vai ter dois meninos, duas nações, que uma vão entrar em conflito com a outra. A partir disso, estas heranças vão se desenrolar. Os meninos nascem, e quando esses meninos nascem, os pais vão dar os nomes. Quando os pais dão os nomes, na cultura do hebreu é diferente de qualquer outra cultura. Por exemplo, aqui na nossa cultura, se uma mulher está grávida, ao descobrir o sexo da criança, ela pergunta para o marido: bem, que nome que nós vamos dar para o menino? E aí, de acordo com a tendência do mercado, ou com aquilo que mais se agrada, o nome da criança vai ser dado. E aí uns que gostam do nome vão dar homenagem ao pai, o avô. Quando vai com a cara, coloca até o nome do pastor. Tem outros que colocam o nome de jogador de futebol, ator de TV, e assim por diante. Na cultura
cultura do hebreu é diferente. Na cultura do hebreu, o nome da criança é dado de acordo com a história do seu nascimento. A Bíblia fala que quando a arca do Senhor foi levada, Eli caiu, quebrou o pescoço, os sacerdotes haviam sido mortos. O texto diz que há uma moça que estava grávida, que era nora de Eli. Por conta da ocasião, quando a parteira faz-lhe o parto, nasce um varão e a mulher pergunta: como você dará o nome desta criança? Diante do cenário, do momento de que ela está vivendo, ela coloca o nome do menino de Icabod, que quer dizer foi-se a glória do Senhor. Em outras ocasiões nós vamos ver nomes que são dados de acordo com a história do seu nascimento. A Bíblia também fala de uma mulher que teve muitas dores no parto, e quando o menino nasceu, por ela ter sido muito incomodada pelas dores que a criança lhe causou, a parteira perguntou: como vai ser o nome? Ela disse: coloca Jabes, porque com dores eu o tive. Mesmo assim acontece com estes gêmeos. Nasce o primeiro, os dois lutavam no ventre, só que o primeiro, por ter força bruta, ter sido maior, a Bíblia diz que quando ele nasceu, Isaac olhou e disse: esse vai se chamar Esaú, que quer dizer aquele que é oriundo da terra vermelha. Esaú tinha algumas características. As características de Esaú era vermelho, do campo, tinha muito pelo no seu corpo. E quando Isaac, que amava a caça, percebeu que ali estava nascendo o Esaú, que era o rapaz do campo, que seria o seu sucessor, porque Isaac era o homem da selva, que gostava de fazer trabalho silvestre, ele disse: chame este de Esaú. E o segundo, como o pai já tinha dado o nome, agora vai dar o segundo à mãe. A Bíblia diz que o segundo, como lutou durante toda a gravidez para nascer em primeiro e não conseguiu, ele agarrou no calcanhar. E o texto diz que quando ele nasceu, as características diferentes. Esaú é vermelho, tem muito pelo. O moço que nasce em segundo lugar não tem pelo nenhum, é mais claro. E a Rebeca amou. Enquanto Isaac amou a Esaú, o texto diz que Rebeca amou o segundo e disse: esse se chamará Jacó, que quer dizer aquele que agarra calcanhar, aquele que não perde oportunidade, aquele que sabota todo mundo que está na frente dele, aquele que vai dar o rodo em Esaú e vai sobrepor. Quando eu disse a vocês no começo que todos nós temos dentro de nós várias pessoas, eu também aqui hoje tenho dentro de mim um Jacozinho e um Esaú. E todos nós que estamos aqui temos esse, do pastor até o porteiro, ninguém se livra. Vire para quem está do seu lado aí e pergunte para ele: como é que está seu Jacó e seu Esaú aí dentro? Pergunte aí. Todos nós temos um Jacó, todos nós temos um Esaú. Esse Esaú, quando nasce, ele nasce herdando alguns privilégios. Quais eram os privilégios que este Esaú ele herda? Ele herda o privilégio da primogenitura. Ser primogênito numa família de patriarcas e de hebreus, esta primogenitura era algo de grande porte para a família e para o primogênito, porque o primogênito ele tinha pelo menos 3 bênçãos de natureza terrena. A primeira bênção de um primogênito é que ele, por sua vez, sendo o primeiro de sua casa, ele representava a sua casa diante da sociedade. A segunda bênção é que na partida de seu pai, esse primogênito também tinha autoridade para representar a sua casa diante de Deus. E aí depois, quando o seu pai havia falecido no momento do inventário, na divisão das terras, este primogênito, ele também tinha direito em dupla porção na terra, para que houvesse uma melhor subsistência para esse primogênito. Então vocês percebam que Esaú, ele arrebanha a melhor fatia do bolo, ele está em condição de destaque. Isaac prepara este moço para o campo, ele é um moço do campo, ele é um rapaz que recebe a dádiva da escolha, porque os méritos da graça de Deus são méritos da escolha.
Quando Deus escolhe alguém, Deus não escolhe por cor de cabelo, Deus não escolhe por herança familiar, Deus não escolhe porque a pessoa é rica ou pobre, bonito ou feio, gordo ou magro. A graça de Deus nos olha e acha favor da parte dele em nós e nos coloca em lugares que não somos nem merecedores. Ninguém está aqui hoje porque é alguma coisa. Ninguém está fazendo algum trabalho porque supostamente seja filho de pastor, parente de alguém, a igreja começou no meio da família. Não, senhores, nós só estamos aqui porque recebemos um direito da qual não fazíamos parte. É herança da graça, são méritos de Deus, favores de Deus a quem Ele quer dar. E este moço aqui, sendo Esaú, ele ocupa estes privilégios. Ao alcançar estes privilégios, o próprio Jacó, que é seu irmão, agora vai sendo trabalhado pela sua mãe em todo o tempo para sabotar a herança. Só que Esaú tem um defeito. Esaú, se nós lermos aqui o contexto, nós vamos perceber que ele é um cara perfeito. Ele tem tudo. Ele é primogênito na família. Sendo primogênito, ele desfruta de regalias. E existem algumas coisas na vida que nós não temos direito de escolha. Eu não sei vocês. Por exemplo, eu não gosto do meu nome Gilmar, mas quando eu nasci já me deram, então eu não tive como trocar. Eu já vi gente que nasce e diz: eu não sei por que eu caí nessa família, eu não tenho nada a ver com esse pessoal aqui de casa, a minha cabeça é outra, a minha conduta é outra, o meu pensamento é outro. Mas não tem como. Você tem a genética, corre no sangue, está dentro, a ideologia é diferente, mas a família está intrínseca na sua natureza. Existem pessoas que, se pudesse, trocava de família, trocava de nome, mas são heranças dadas, são heranças que recebemos e não podemos trocar. Este Esaú, quando recebe esta herança, ele é um homem que cumpre a sua responsabilidade, ele ama a caça. Seu nome do hebraico é oriundo, aquele que vem de Edom, ou seja, aquele que nasce de Adão. Segundo os historiadores e os teólogos, acredita-se que quando nasce Esaú, está nascendo o segundo Adão, com todos os seus desejos, com todas as suas vontades. E Esaú tem um grande defeito. Qual é o problema do Esaú? Este Esaú que tem um grande defeito, eu disse a vocês que todos nós temos ele. Qual é a deficiência deste Esaú, pastor? A deficiência deste Esaú é que ele sofre da falta de domínio próprio. Esaú não tem domínio próprio. Esaú é um homem frenético, voltado em toda a sua concupiscência. Ele adorava terra vermelha. Tudo que era ligado à terra vermelha era a sua gana, era a sua volúpia, era o seu desejo. Ele gostava da caça, e sabendo disso, enquanto ele havia sido formado pela cabeça de Isaac, este seu irmão, chamado Jacó, é formado pela cabeça de Rebeca. Uma coisa muito importante que às vezes a gente passa por cima do texto e não percebe uma realidade, é que quando Deus falou para Rebeca que o menor seria maior do que o primogênito, Deus não falou para Rebeca que o menor seria primogênito. Deus falou que o menor cresceria. Deus não disse para Rebeca que o menor roubaria ou tomaria a primogenitura. Até porque naquele tempo, segundo a tradição, a primogenitura ela podia se vender, ela era transferível. Mas quem é que recebe uma dádiva tal como a primogenitura e vai sair por aí vendendo? Alguém aqui passa no concurso, ou então é aprovado no vestibular de medicina, que é muito concorrido no nosso país, ou em qualquer um outro vestibular de uma faculdade renomada, e aí você, quando recebe essa dádiva, podendo transferir, eu duvido que você vai transferir, porque são coisas que suaram muito, são coisas que me custaram muito caro. Então este Esaú, ele tem o direito de transferência, mas ele não